Vocês acham que os escândalos de Bolsonaro acabaram? Não, não acabaram, porque ele mesmo falou para o Valdemar Costa Neto que o pior ainda está por vir. Eu não sei o que de pior o Bolsonaro pode fazer, mas eu tenho duas hipóteses para essa fala do Bolsonaro. A primeira delas é que de fato ele cometeu algo gravíssimo e que vai arrebentar completamente a popularidade dele porque ele está enfraquecido, principalmente nas redes sociais. Já não tem mais estrutura e um novo escândalo desse pode liquidar completamente o Bolsonaro. Mas eu tenho uma segunda hipótese. O Bolsonaro poderia estar enganando o Valdemar Costa Neto, tentando ter mais tempo nos Estados Unidos, evitando assim o crescimento político de Michele, dando tempo para o Flávio Bolsonaro. Qual dessas duas hipóteses você acha que é mais forte? Bolsonaro está enganando o Valdemar Costa Neto ou ele fez algo grave? E o que você acha que pode ser esse pior do Bolsonaro? Deixe seu like se você gosta quando o Bolsonaro se dá mal e se inscreva no canal para ter conteúdos diários sobre política. Quem passou para nós essa informação do pior que estaria vindo, né, foi o Robson Bonin, da revista Veja. Ele fez uma nota bem pequena que o Bolsonaro teria tido uma conversa com o Valdemar Costa Neto falando sobre o motivo dele não ter voltado ainda para o Brasil. E aí o Bolsonaro confidenciou ao Valdemar Costa Neto que o pior ainda não chegou a respeito de acontecimentos dele, Bolsonaro, durante a presidência da República. Segundo as palavras do Robson Bonin, o Bolsonaro ele sabe que fez alguma coisa e o Lula teria uma carta na manga para usar justamente no momento que ele, Bolsonaro, voltasse ao Brasil. Eu não sei se de fato o Bolsonaro fez alguma coisa ou se é uma crise de perseguição porque ele é persecutório, ou ele está fazendo isso como uma estratégia para dar plano para o Flávio. E nós vamos discutir isso nesse momento do vídeo. Se você quiser avançar para a hipótese 2, no momento exato, você pode procurar aqui nos capítulos. Mas a primeira hipótese que eu vejo é que de fato o Bolsonaro ele cometeu algo grave que ainda não foi revelado, porque o governo Lula está fazendo uma devassa muito grande, né, diante de todos os pormenores do governo Bolsonaro. E se de fato existe algo super negativo, a gente tem que avaliar se o Valdemar Costa Neto achou ruim ou não essa informação do Bolsonaro. Eu particularmente acredito que o Valdemar Costa Neto deve ter falado assim: é mesmo, Bolsonaro, que você vai se dar mal? Porque a gente sabe, já comentamos amplamente isso, tem vídeo também, vou deixar o link no card, que a alta cúpula do PL, incluindo bolsonaristas, torcem pela condenação do Bolsonaro, seja ela uma condenação penal ou uma condenação no TSE com a cassação dos seus direitos políticos, porque a rejeição que o Bolsonaro possui hoje, ela é muito grande, e isso atrapalharia os planos do PL de se consolidar como um partido de extrema direita no Brasil e principalmente o partido mais conservador do momento. Ele tem uma disputa ali com os republicanos, também com o Podemos, e o PL tem uma estrutura para, nas próximas disputas do ano que vem, as disputas municipais, ter essa consolidação. Mas para isso acontecer, de ser o maior partido conservador do Brasil, Bolsonaro precisaria ficar afastado. Então pode ser que esse momento aí o Valdemar Costa Neto tenha dado um sorrisinho bem maroto, típico do boy, porque esse é o apelido dele. E é um ponto interessante que, se de fato acontecer algo mais negativo do que o caso das joias, Bolsonaro pode não ter estrutura para suportar tudo isso em termos de defesa nas redes sociais. Porque é o seguinte, o Lauro Jardim, colunista do Globo, ele fez um levantamento bem interessante sobre as menções dos parlamentares na primeira semana do caso das joias. Esse que foi o maior escândalo da imagem de Bolsonaro em toda a sua trajetória política. De 200 postagens que foram feitas nas redes sociais, apenas 5 delas foram de parlamentares que estavam defendendo o Bolsonaro. E apenas uma de um dos filhos do Bolsonaro, no caso o Flávio. O Carluccio e o Eduardo Bananinha, eles ficaram completamente em silêncio nas primeiras semanas. Eles só começaram a se pronunciar a partir de agora, quando o caso deu uma certa abafada. Então o Bolsonaro, ele foi abandonado pelos filhos dele. Talvez eles ainda não tivessem algum tipo de resposta ou linha de defesa, porque você tem visto que o Bolsonaro tem se complicado muito nas diversas versões
que são dadas sobre esse caso. Eles não conseguem criar uma linha que seja uma linha coesa nos argumentos. O Flávio, por exemplo, na segunda-feira, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo que foi patética, prejudicou ainda mais a situação do pai. Comentei também, link aqui no card. Só que eu também vejo que essa falta de estrutura, essa falta de apoio do Bolsonaro nas redes sociais por conta dos filhos pode também estar sendo promovida pelo derretimento, pelo fim do chamado gabinete do ódio. Porque sem o Bolsonaro como presidente da República, é claro que o gabinete perdeu força, perdeu verba, perdeu participação privada e tudo isso faz com que não haja uma força nas redes sociais para turbinar as postagens, principalmente dos filhos. Então essa falta de força nas redes sociais, criando essa barreira, essa linha de defesa do Bolsonaro, pode também prejudicar caso um fato mais grave do que o episódio das joias acabe surgindo. Então Bolsonaro não está mais conseguindo impor narrativas de defesa. E se você entrar nas redes sociais dos filhos do Bolsonaro, você vai ver mais menções negativas nas postagens que eles mesmos fazem do que menções positivas, o que não acontecia com frequência na época que o Bolsonaro ele era presidente da República. E aí eu sei que você pode estar se perguntando por que o Bolsonaro ainda não devolveu as joias, sendo que foi dado a ele um prazo de 5 dias. Com certeza o Bolsonaro não devolveu, mas ele tem... O prazo começa a contar no momento que ele é notificado. Então, se a notificação ainda não ocorreu, o prazo não começa a ser contado. O prazo não é contado no momento da decisão. Então, na semana passada, houve a decisão, vamos supor que a decisão ocorreu no dia 20, mas mesmo que a decisão tenha sido dada dia 20, o Bolsonaro ele só tem o prazo contado a partir do momento que ele recebe a notificação. Então, se ele for notificado pela Justiça no dia 25, ele teria até o próximo dia 30. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha dessa hipótese. Bolsonaro de fato cometeu algo grave? Valdemar Costa Neto quer que ele seja condenado? Ele está enfraquecido nas redes? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. A hipótese 2 que eu tenho, pessoal, é que o Bolsonaro ele está usando essa história de que está exposto, de que tem um caso mais grave para barrar a sua volta ao Brasil como sendo um plano para empacar o desenvolvimento do PL. E eu explico tudo isso para vocês agora. O que acontece? O Bolsonaro ele já deixou muito claro para o Valdemar Costa Neto que ele não vai permitir que a Michelle saia como candidata a nada a não ser que seja deputada ou senadora. Ele inclusive ameaçou o divórcio. Falei isso, link já aqui no card para você entender toda essa história da ameaçada que o Bolsonaro deu. E ele só vai permitir que a Michelle saia em viagem pelo Brasil, fazendo toda essa peregrinação que está prevista que ela faça, até com um orçamento de 1 milhão por mês, quando ele voltar. O Bolsonaro já falou, Michelle não sai em viagem se eu não estiver junto. Então quanto mais tempo o Bolsonaro evita voltar para o Brasil, quanto mais tempo ele permanece nos Estados Unidos, menos a carreira, a trajetória política de Michelle, mais tempo vai demorar para Michelle ter o início da sua trajetória política. E isso atrapalha os planos do PL para 2024. Então o Bolsonaro pode falar o seguinte pro Valdemar Costa Neto. Olha, Costa Neto, tem esse problema aí, então é melhor eu não voltar agora, vou voltar mais para frente. E o que ele ganha com isso? Ele dá tempo para o Flávio. Essa é uma questão. O Bolsonaro ele está usando o Flávio Bolsonaro para abafar a Michelle no PL. Você sabe disso. Porque enquanto o Bolsonaro tem barrado a Michelle falando que ela não sai candidata a nada, que ela só vai iniciar de fato a sua trajetória política quando ele voltar dos Estados Unidos, o Flávio está liberado. E ele quer emplacar o Flávio como candidato a prefeito do Rio no ano que vem. Então até haver essa consolidação em torno do nome do Flávio, o Bolsonaro ele pode estar esperando, porque quando Michelle iniciar na política ela vai solapar todos, como ela já está fazendo. Mesmo ela sem iniciar a trajetória, ela já está ofuscando o Flávio Bolsonaro. Houve essa reclamação pelo próprio filho do Bolsonaro, pelo próprio Flávio. Então o Bolsonaro pode estar usando isso para Flávio, tome o seu tempo, consiga crescer, consiga se destacar, tenha uma posição de destaque e de influência no PL para que depois a gente possa voltar e aí a gente libera a Michelle quando você já estiver mais consolidado, evitando correr o risco de ser completamente abafado pela Michelle. Só que esse movimento provoca óbvias tensões no partido, porque o Bolsonaro parece que ele está querendo dar uma passada de perna no Valdemar Costa Neto. E um político do baixo clero como o Bolsonaro chegou a presidente, mas é um político do baixo clero. Vai querer dar uma passada de perna no Valdemar Costa Neto? Óbvio que o Bolsonaro vai se dar mal, porque o PL tem planos e o Costa Neto não considera Bolsonaro para esses planos.
Se o Bolsonaro estiver forçando uma ruptura do PL, ou se essas tensões entre Bolsonaro, Costa Neto e Michele levarem o PL para uma ruptura, o pior que vai acontecer é para o Bolsonaro. Ele vai ser o maior derrotado disso tudo. Porque se ele romper com o PL, se houver uma ruptura, o Bolsonaro não vai mais receber salários e principalmente o apoio jurídico que o PL garantiu a ele. Então é melhor o Bolsonaro ficar esperto com essa estratégia, porque tudo que ele tentou fazer até o momento deu errado. Então ele pode estar indo para mais um fiasco se ele não abrir o olho. Eu espero que ele não abra. E eu espero também que ele não devolva as joias, porque se ele não devolver dentro do prazo, vai rolar a busca e apreensão. E aí vai ser bem divertido.